Oi, pessoal, boa noite. E aí, vamos para mais uma aulinha de Física 4 aí? Bom, seguinte, hoje a gente vai falar a gente tinha, esses últimos aulas, a gente estava falando sobre difração, né? E a gente vai falar sobre rede tridimensional hoje. E o que que muda, o que que é o problema da rede tridimensional? O problema é que a rede bidimensional, ela já é difícil de você construir. De modo que ela tenha, você vai fazer aquelas ranhuras, né? Numa superfície para fazer uma grade de difração. Você precisa ter uma acurácia mecânica, ou seja, a técnica que você usar, para fazer aquilo ficar perfeitamente periódica. Senão você começa a ter uma perda de resolução daquilo. Você não tem as condições de máximo e mínima bem definidas. E aí, a hora que você vai para uma rede tridimensional, as mais perfeitas que existem, se é que alguém tentou fazer uma, né, é a produzida pela natureza, que são os cristais. Então, para a gente poder falar de rede tridimensional, é uma boa oportunidade para introduzir para vocês um pouquinho sobre a estrutura dos cristais. Então, ó, o que que ele tem de interessante? Quais são os elementos que vale a pena comentar? E eles são. Aí você fala assim, nossa, você fica imaginando onde tem um cristal. Ah, eu vou na loja, lá no lugar, e vende pedrinha de cristal e tal. Não, cristal é extremamente comum, né? Qualquer material praticamente que você pegar, eles têm alguma estrutura cristalina dentro. Se for pegar um punhado de sal, é um montinho de cristal. Você pegar um punhado de areia no chão, é um montinho de cristal. A maioria dos materiais, tirando os plásticos, polímeros, vidro, eles têm uma certa, em uma pequena escala, eles têm uma ordenação. Por que que ocorre essa ordenação? Porque os átomos eles têm um potencial atrativo, né? E esse potencial atrativo tende a minimizar a energia. E essa minimização de energia produz a ordem periódica deles. Só que eles ocorrem num número tão grande que impossível assim, descrever quer dizer, não é possível, tá tabelado. A maioria dos materiais que existem, que são conhecidos, você procurar lá, você vê a estrutura deles. Tem um site, você acha a estrutura cristalina deles. Mas o que é importante para a gente conseguir descrever a difração num cristal, que é uma rede 3D? A gente precisa entender, fundamentalmente, duas coisas básicas da estrutura. Uma é a periodicidade. O que ela representa? Aqui. E a outra é o elemento de periodicidade. São duas coisas assim. A gente tem a rede cristalina. O que é isso? Eu consigo descrever toda a rede, ou seja, todas as posições do átomo, qualquer posição no cristal, através de um vetor que ele varia por números inteiros. Então, como eu faço isso? Dependendo da geometria que ele tem, como que os átomos acham suas posições de equilíbrio, você sempre consegue, na verdade, pegar três vetorzinhos. Aqui eu desenhei ó, o A, o B e o C, com um ângulo alfa, beta, gama entre eles, que eles determinam uma figurinha 3D aqui, que pode ser um cubinho, um paralelepípedo,
pode ter várias formas, com todos os graus de liberdade que você tem com essas três variáveis, comprimento e ângulo entre eles. E com isso você preenche o espaço. Agora, o que tem dentro deles é a distribuição dos átomos. Essa distribuição atômica, ela não é periódica que está lá dentro. Ela pode ser qualquer coisa, mas ela se repete com periodicidade no espaço. É essa a definição principal do cristal. Então aqui, ó, eu pus um vetorzão R maiúsculo com MNP. Esse MNP são números inteiros. Pertence aos números inteiros. E eles variam, por exemplo, esse pontinho que está aqui embaixo. Esse vetor Rm está apontando para um pontinho aqui. Se eu tirar uma unidade na direção C, se eu pegar aqui ó, o P menos 1, eu venho para o pontinho de baixo. Se eu quiser ir para esse pontinho aqui, ó, vai ser o N mais 1. Ó, o N que multiplica o B, mais 1 eu caio nesse. E assim vai. Esse vetorzão aqui, ó, o M com índice MNP, ele descreve simplesmente a rede. Não está descrevendo a posição de átomo, não está descrevendo nada. Está descrevendo como eu consigo, na verdade é assim, como eu defini essa célula aqui, ó, que tem esses átomos, e ponho uma do lado da outra e monto o cristal. Ela define a periodicidade disso. Quanto que eu tenho que andar nessa direção, nessa e nessa, respeitando o ângulo entre eles, para conseguir preencher todo o espaço do cristal. Então, ó, ele tem o A aqui e o B. A escalar B vai ser, tem o módulo do A, o módulo do B e o cosseno do ângulo entre eles. Aqui tem uma convenção que é usada, né? É que esse gama, por exemplo, se eu pôr para a letra grega aqui, seria alfa, beta, gama. Aí no o B escalar C, se eu pôr em grego, fica beta, gama, alfa. Então é sempre o complemento, o ângulo é sempre a letra em grego da que falta aqui, tá? Bom, com isso eu estou descrevendo simplesmente a periodicidade da rede. Mas eu não descrevi o que tem dentro dela. Como que eu vou descrever o que está lá dentro? O que está lá dentro, essa célulazinha aqui, é chamado célula unitária. E esse conjunto de A, B, C, alfa, beta e gama são 6 parâmetros da célula unitária, que define a forma dessa celinha aqui. Ó. Tá? E a posição dos átomos dentro dessa celinha é dada em termos de coordenadas fracionárias, que é o XA na direção do A, aí o XA vai de 0 a 1. Só que a hora que eu ponho 1, eu já estou na célula adjacente, já estou na próxima. Se eu pôr um número negativo, eu estou na anterior. E assim vai, nas 3 direções. Então, esse XA, YA, ZA é uma coordenada fracionária. É a que descreve a posição dos átomos aqui dentro, em função dos vetores ABC, com uma fração dos vetores ABC. Isso é sempre assim? Não. Tá? Depende da área que você trabalha, é de um jeito. Esse que eu estou falando é para pequenos cristais e materiais inorgânicos, que se usa representar coordenadas fracionárias. Se você vai para a cristalografia de proteínas, eles já como representam por coordenadas reais. Ou seja, eles pegam a coordenada fracionária, o XA e multiplica por A. Então dão as coordenadas reais, né, dos átomos lá dentro, em unidades métricas. Bom, entender que a rede tridimensional que a gente vai falar são os cristais e são divididos nesses 2 elementos, que são rede cristalina e célula unitária, é importante. Tá? Que analogia eles têm com o que a gente estava fazendo? A gente tinha as fendas, uma rede de fendas. Né? A fenda gerava um campo e a periodicidade da rede dava o padrão de difração da rede. Então, o que é a fenda aqui
E o que é a periodicidade? A célula unitária equivale à fenda, vai espalhar um campo, né? Vai espalhar a onda eletromagnética com uma propriedade no espaço, agora em todas as direções do espaço. E a periodicidade dela, que é o R maiúsculo aqui, é que vai dizer as condições de difração. Entendeu? Então, é duas coisas que combinadas vão me dar informação da estrutura. Bom, para ser sincero para vocês, eu preparei essa aula mais com o título de curiosidade, para vocês verem como é, do que uma coisa que eu quero que vocês façam, que eu vou cobrar disso aqui, tá? Porque eu não sei até que ponto vocês vão conseguir me acompanhar das coisas que eu vou falando. Só que a hora que vocês forem ver isso em outro curso ou mais para frente, vocês vão lembrar disso. Vocês vão ver que... Porque fora daqui de um curso especializado na pós, dificilmente vocês vão ver isso em detalhe, a não ser num curso pago. Tem muitas empresas que vendem equipamento de raio-x que cobram o curso do que é difração em cristais, do que é um cristal. Então a ideia aqui é mais tentar passar uma visão de todos os detalhes que tem disso daí. Ah, que área de pesquisa você vai utilizar? Olha, se você for químico, você precisa determinar os compostos que você faz, a hora que você tem que saber como eles cristalizam para saber que composto que é. É né? Então você quer determinar a estrutura dos compostos que você sintetizou, você precisa. Você vai trabalhar em tecnologia de comunicação. Ah, vou desenvolver dispositivo óptico, dispositivo eletrônico. Não. Você precisa saber como está a estrutura dele. Se você conseguiu produzir a estrutura que você queria, se ela ficou perfeita, não ficou, o que você formou, você precisa. Se você vai para geociência, você vai estudar solo, você precisa ver. Tem um monte de cristal lá, você precisa saber o que tem. Então, você vai em medicina. Medicina talvez você não use a difração de raio-x, mas você use a absorção de raio-x, que é uma coisa que dá para a gente ver em outra aula, talvez, se tiver tempo. Mas eu já falei um pouquinho de absorção no espalhamento Rayleigh. Para raio-x não é muito diferente, mas a tabela que você vai usar é diferente para fazer. Mas você vai trabalhar em novos materiais, ciência dos materiais. Você precisa saber o que você produziu. Né? E você precisa saber o que é. Então eu peguei aqui uma série de cristalzinhos e pus aqui nos próximos slides. Matéria condensada, exatamente. Aqui. As propriedades dos materiais, toda a tecnologia que você faz, de dispositivos, né? A propriedade dele está ligada com a estrutura. Cada vez que você produz um material novo, que é o que você vai explorar ele, você precisa saber a estrutura dele. Aqui. E saber a estrutura é isso. Você tem que saber que ele é uma rede e como ele espalha. Então, ó, por uns cristais. Opa, já pulei para um... Ah, sim, ó. Aqui tem um exemplo de coordenadas fracionárias. Ó. Aqui tem a célula unitária de 1, né? E olha como as coordenadas fracionárias que são. Isso aqui, a origem está nesse. Esse aqui está num quarto, um quarto e um quarto. Tá vendo? Ele está um quarto da diagonal do cubinho. Esse outro aqui está 0, meio e meio. Ou seja, ele está na face. No meio da face, do lado aqui. E assim vai. E aqui é dois tipos de átomo. Na hora que você põe tudo isso junto, você forma infinitos planos dentro do cristal. Um número muito grande. Depende de como você orienta ele. Por exemplo, esse aqui, ó, se ele está orientado nessa posição, depende da perspectiva que você põe a figura, né? Você vê que você tem planos intercalados, do átomo verde com o azul. Se você vira, põe ao longo da diagonal, você vê que também você forma planos de átomos verde e azul, só que tem uma diferença, olha. Aqui, o azul, ele está bem no meio do verde. E nesse aqui, não.
O azul já está coladinho no verde. Então, essa geometria desses cristais vai criando uma variedade enorme de possibilidades. E tudo isso dá um efeito físico. Tudo isso tem consequência, tem propriedades. Bom, ó, por que eu pus mais alguns cristais? Aqui eu pus inorgânicos, que são células pequenininhas. O cloreto de sódio. Bom, o cloreto de sódio foi o primeiro cristal que foi usado para fazer difração de raio-x, que mostrou ao mesmo tempo que o cristal era uma rede tridimensional e que o raio-x era uma onda. Porque até então, quando o Reuter descobriu o raio-x, ele simplesmente viu que tinha alguma coisa que saía, que era emitida a hora que ele jogava elétron num alvo, numa tela. O freamento desse elétron, lembra que a gente falou que a carga acelerada produz radiação? Então, ele fazia isso, ele acelerava o elétron, só que a hora que ele batia na tela, ele estava emitindo radiação, que no caso era a radiação de freamento, que era o raio-x. E ele descobriu que isso atravessava o corpo, era absorvido pelo osso, mas você conseguia ver a parte de alta densidade, né? E eles testaram ver se tinha carga, não tinha massa, então ficou o X da história. Entendeu? Que radiação é essa? Aí eles falaram, se não tem massa e não tem carga, deve ser uma radiação eletromagnética. Então o Laue, para provar essa ideia, pegou um cristal de sal e jogou o raio-x e observou a difração dele. Então eu pus o cloreto de sódio aqui para você ver como que é a celinha dele, né? E ela é bem amarradinha. Ó, o parâmetro de rede dá em torno de 5,6 angstroms. Aí eu pus uma outra aqui, ó, que é o arseneto de gálio. Esse material, ele é um semicondutor. E ele tem aplicação em tecnologia em eletrônica e optoeletrônica. Assim como o silício, um monte de outros materiais que estão na coluna 3 e 5 da tabela periódica. Eles têm propriedades importantes em dispositivos optoeletrônicos. E aqui é diferente a estrutura, você está vendo? Então, ele tem um emaranhado um pouco diferente do outro. Aí aqui eu pus também, aqui os dois são cúbicos, né? Agora eu pus um outro aqui, ó, que é o nitreto de gálio. Nitreto de gálio é o material que é responsável pelo LED azul. Se não fosse o nitreto de gálio, a gente não teria o azul nos painéis de LED, nas cores. E você sabe que para combinar as cores precisa do RGB, né? Então, sem o nitreto de gálio, a gente estaria só com o amarelo e vermelho, o vermelho e verde ali. Só que ele tem uma célula que não é mais um cubinho. Ela é hexagonal. Que, ó, aqui embaixo tem ela olhando de cima, que é só uma célula, né? Aí eu ponho várias juntas. Eu só desenhei uma aqui, ó, pega esse losango aqui, ó. Mas se põe elas perto, você vê que ela forma uns hexágonos aqui, ó. É a rede hexagonal. Então ela tem o A e o B, né, que é o parâmetro de rede na base aqui, 3,18, o ângulo aqui é 120 graus, e nessa direção aqui, ó, que é a direção C, seria 5,1 maior. Outro material interessante é ferrita de bismuto. Ele tem umas propriedades de ser ferromagnética, tem uma outra também que eu não lembro. E tudo por causa dessas distorçõezinhas dele que ele tem aqui. Ele também é uma rede hexagonal. Você olha por cima, você vê que ele forma um losango. E assim vai. Os materiais, você começa a olhar, é uma infinidade de arranjos que parece que é incrível. Assim, eu acho impressionante o como eles podem se combinar das formas tão estranhas e o que essa forma tem a ver com a propriedade. Ó, pus um aqui, ó. Esse material ele é interessante que é o seguinte, você tem um átomo grandão, que é o sério aqui, ó, que está dentro dessa gaiolona aqui, ó. Essa coisa colorida que eu pus aqui é só para dizer que ele é uma coisa enorme em volta dele, um vazio enorme que está lá.
Isso atribui uma propriedade interessante do material que, a hora que ele está aquecido, por exemplo, você pega um material, você aquece um lado, rapidinho o calor chega no outro. Esse aqui, por causa dessas coisas estar solta aqui e ser pesado, ele amortiza um pouco essa transmissão de calor por vibração. Isso faz com que a condução do calor seja mais por cargas, né? E isso gera a propriedade, uma das propriedades desse tipo de material, que é ele ser termoelétrico. Ou seja, toda vez que você aplica um gradiente de temperatura, você gera eletricidade no material. Esse aqui é um exemplo que está te mostrando o fato dele, o que a estrutura tem a ver com a propriedade. Mas olha, é tanta coisa que, infelizmente, eu não consigo fazer exemplos interessantes. Tem mais coisa para mostrar, mas não dá para pôr numa aula. Aqui, ó, tem um outro exemplo. Agora aqui, ó, já é um orgânico. Aqui é um aminoácido, esse aqui é a alanina. Ele forma um cristalzinho também, né? Quando eu ponho só ela junto, só que a estabilidade dele é formada por essas pontes de hidrogênio, essas ligações de hidrogênio. O vermelho é um oxigênio, né? O branquinho aqui é um hidrogênio. Eles se atraem por forças de Van der Waals, né? E essa atração é que estabelece a ordem da estrutura cristalina. Só que toda ligação de aminoácido, elas são bem fraquinhas. E você fala assim, mas é um cristal frágil, tal. Só que, se você para pensar, todas as proteínas do corpo, né, a conformação dela é por por ligação de hidrogênio. Ó, o próprio DNA, né? Aqui é uma coisa que eu tinha pronto, não deu tempo de traduzir, tá? Mas joga no Google lá que traduz aqui quem tiver com dificuldade. Então você tem os aminoácidos aqui, ó. A ligação deles aqui é essa estrutura helicoidal do DNA, por exemplo, né? E elas são aminoácidos, ó, guanina, cinina, eu nunca lembro o nome disso. É guanina. E eles são sempre ligados por hidrogênio, ó, ligação de hidrogênio com oxigênio e nitrogênio, tá vendo? Então, por mais fracas que elas sejam, é ela que rege a duplicação do DNA e a conformação das proteínas que a gente tem no corpo. Só que no caso do raio-x em particular, né, o hidrogênio, que é só um elétron, e esse elétron geralmente vai para outro lugar, ele é muito difícil de ver com o raio-x, porque quem espalha a onda eletromagnética, quem espalha a carga, né? E a mais leve, que é o elétron, que é o que vibra e espalha a onda. E no caso do hidrogênio, ele quase nem está lá, né? A carga dele, ele nunca é neutro, né? Ele já perdeu o elétron e só está o próton lá. Então, geralmente é difícil você ver ele com espalhamento de raio-x. Bom, aqui é um exemplo de cristal de proteína, só para comparar a dimensão, tá? Então, tem a insulina no corpo, ela é essa estruturazinha aqui, que é cadeias de aminoácidos, né? Aqui. E essa é na forma ativa dela, que ela age no nosso organismo. Só que o organismo armazena ela em dímeros, aqui é duas juntas, né? E esse dímero se agrupa para formar esses hexâmeros. Aqui são dois dímeros juntos. E a hora que você cristaliza ela para fazer difração de raio-x, elas formam um cristal, né? Que o elemento, que a célula unitária dele é essa grandona que eu fiz aqui, ó, e cada uma delas tem 3 hexâmeros. Agora aqui, ó, essa aqui é a alanina da slide anterior, olha o tamanho dela, perto do cristal de proteína. Né? Tentei pôr em escala. Uma tem 431 angstrom cúbico, essa aqui tem 212 mil angstroms cúbicos. Então, é isso que vai... A hora que muda de um material do inorgânico para o orgânico, sai cada vez mais complexo, né? As coisas vão aumentando o tamanho. Bom, isso aí é só para vocês verem
a gama, ter uma ideia da gama de possibilidades que se pode ter, de variedades de estruturas cristalinas. Tá bom? Aqui é só uma proteína, né? Essa aqui é a albumina, é o soro do sangue. Né? E aqui, essas fitas aqui, elas representam isso, essas aminoácidos aqui, ó, que é formado por carbono, oxigênio e nitrogênio. E essas tiras aqui é uma combinação disso. Agora, o que dá a estabilidade dela, essa forma dela aqui, são as ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa dessas estruturas aí, fique à vontade para me interromper, tá? Aqui. Bom, e como que a gente analisa o espalhamento por essa rede tridimensional? E por que tem a ver com raio-x isso? Porque você viu a dimensão delas é da ordem de angstroms. A hora que você vai procurar uma radiação eletromagnética com um comprimento de onda dessa ordem, você está na faixa dos raios-x. Então, para ver aqueles detalhes ali, a gente tem que ir na região do raio-x. Eu acho que eu tenho uma aula que eu lembro que eu já falei para vocês como é que produz, né? Então, a hora que você vai usar aquela equaçãozinha que a gente estava usando, que é o quê? O campo espalhado, o campo distante, aproximação de campo distante do Fraunhofer. Tá? Então, o que a gente faz para descrever? Como é que a gente vai descrever essas propriedades da rede, que é a periodicidade e a célula unitária? Como é que a gente descreve isso naquela abordagem que a gente tinha? Então, aqui agora, eu vou ter um campo que vai ser espalhado, né, que é uma função do Qzinho aqui, né? O Qzinho está aqui, que é simplesmente o vetor de onda espalhado menos o incidente. Aqui é o Ezinho que está aqui nesse campo aqui, é o espalhado por um elétron. Então, a propriedade de espalhamento da radiação eletromagnética é a do elétron, que está aqui. Aí esse ρ aqui vai ser o quê? O quantos elétrons eu tenho e como eles estão distribuídos. E para cada posição, para cada elétron que eu tenho lá, eu tenho uma fase. É simplesmente isso que eu estou fazendo. Lembra que na fenda isso era uma somatória? Aí aqui ficaria o campo da abertura da fenda, somado na posição das fendas, que dava a diferença de fase. Aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui eu tenho uma densidade em número de elétrons, porque o campo que ela espalha já está aqui, né? Então isso aqui é em número de elétrons, elétrons por metro cúbico, por exemplo. E a diferença de fase de cada elemento, de cada elétron, ou o número de elétrons dentro de um elemento de volume ali. Essa operação que está aqui, espero que vocês tenham visto a aula passada, eu falei um pouquinho disso, não tem aquele PDF que eu deixei lá no Moodle, sobre transformada de Fourier. Essa operação que está descrita aqui nessa integral é uma transformada de Fourier desse Rodier. Então tá. Aí a gente não, essa parte não tem nada de novo em relação ao que a gente já fez. Então agora a gente vai ter que descrever essa rede. Como que eu descrevo a densidade de elétrons numa rede? Então, quem são meus espalhadores que vão ter lá? Você fala, é o elétron. Peraí, mas o elétron estão aonde? Os elétrons estão nos átomos. Então, eu tenho a densidade eletrônica do átomo. O A aqui é cada um dos átomos da rede. Aqui. Como os elétrons estão lá distribuídos em volta dele. Convoluído com uma delta na posição RA. Isso aqui, esses RAs, esse RA maiúsculo é a posição dos átomos. Então é a distribuição 3D dos átomos. É o que está descrito nessa parte aqui. Como isso é uma convolução, a hora que eu faço a transformada de Fourier disso, o que eu vou ter? Lembra a regrinha que eu tinha comentado? A transformada de Fourier de uma convolução é o produto das transformadas de Fourier. Então aqui, ó, a hora que eu faço a transformada de Fourier, que é essa integral desse ρ de R aqui, eu vou ter duas transformadas de Fourier. Uma que é na densidade
de elétrons no átomo e outra que é nessas deltas de Ra aqui. A delta de Ra é simplesmente, você joga uma delta aqui, vai sair isso aqui, onde a delta não é zero. Então vai sair isso aqui, ó. Tá? É a fase do átomo, a fase de cada átomo, em relação a esse Q que está aqui. E esse aqui vai ser o quê? É a transformada de Fourier da densidade do átomo. É a amplitude do campo espalhada pelo átomo. Só que ela é em número de elétrons. Entendeu? Porque o campo de um elétron está aqui fora. Então só preciso dizer quantos elétrons eu tenho lá. E agora, por que eu preciso fazer isso para o átomo? Você fala assim, mas o átomo é tão pequenininho, espalha uma onda esférica para todas as direções e ponto. Não é. Não é porque o comando de onda é tão pequeno que os elétrons do átomo interferem com eles mesmos. Então ele tem é que nem a fenda. Você tem a abertura da fenda, o campo dela não interfere com ela mesma, a frente de onda dela não interfere com ela mesma e produz o padrão de difração de uma fenda única. O átomo é a mesma coisa. Ele tem os elétrons distribuídos nos níveis lá, e eles espalham, e como o comando de onda é muito pequeno, é da ordem do próprio tamanho do átomo, eles interferem. Então, esse campo produzido por cada átomo, né, é o que vai aparecer aqui. Aí você fala, mas como é que eu vou calcular um negócio desse? Para sorte nossa e minha também, isso aí já está tabelado. O pessoal resolveu ali, mas aí vem da física quântica, né? As eletrosferas, como é que os elétrons estão distribuídos? Tem um modelo teórico dos átomos de muitos elétrons, né? Aí faz a transformada de Fourier da densidade eletrônica e está tudo tabelado. Então você pega esse F aqui, é o fator de espalhamento atômico. Pus uma observação aqui para não esquecer de falar. Se eu ponho Q igual a zero, que significa eu estou olhando o espalhamento na direção do feixe incidente, porque lembra, o Qzinho é o vetor de onda espalhado menos o incidente. Se ele vale zero, eu estou olhando na direção do feixe incidente, aí vai sair, se isso aqui valer 1, né, a integral na densidade de elétrons vai valer o número de elétrons. Porque essa densidade é em número de elétrons, não é em carga eletrônica, é em número de elétrons. Então, o fator de espalhamento atômico, ou o fator de forma atômico, como é chamado esse F, que é o campo espalhado pelo átomo, na direção do feixe incidente, quando esse Qzinho é zero, ele vale o número de elétrons que tem o átomo. É o Z, número atômico dele. Ok? Bom, eu estou falando bastante coisa, mas na verdade é bem simples isso, tá? É simplesmente o campo espalhado pelo átomo, que é isso aqui, vezes a diferença de fase. Então fica essa somatória aqui, ó. É o campo para um dado Qzinho, campo de um elétron, amplitude espalhada por cada um dos átomos e a diferença de fase entre eles, tá? Em relação a uma origem, mas na hora que você soma sobre tudo, o que pesa é a diferença entre eles. Bom, quem que é esse A? Agora que vem o truque, né? Porque você fala assim, mas eu tenho uma estrutura, ela tem periodicidade, mas eu estou escrevendo em termos de um RA qualquer, então eu poderia descrever qualquer coisa assim. É verdade. Você pegar um vidro, por exemplo, que é amorfo, não tem periodicidade nenhuma, aí você tem que descrever átomo por átomo, né, que está lá dentro. Você tem que fazer um modelo usando, sei lá, dinâmica molecular, que arranja esse cluster não cristalino estima a posição de cada um dos átomos. E aí você faz e aí calcula isso aqui. Tá? Você calcula a contribuição de cada átomo, vê o campo e vê a intensidade que vai ser espalhada. Mas quando é cristalino, a gente pode trocar esse Ra por um RMNP, ou seja, vai me dizer, olha, é essa célula unitária que eu acho que tem origem na posição dada por MNP, mais a posição do átomo que está lá dentro. Então, esse RMNP
corre pela origem de todas as células unitárias do cristal. E esse R de Azinho, o R pequeno aqui, são os átomos dentro da célula unitária. E aí eu separo essa soma em duas somatórias. Então aqui vai ficar uma somatória do átomo de 1 a Na. Aqui é o número de átomos dentro da célula unitária. Então aqui tem o campo que cada átomo espalha, vezes a diferença de fase entre eles, dentro da célula unitária. E aqui uma somatória de MNP em 3 direções do espaço, né? Uma indo na direção do vetor da rede real A, B e C, cada um desses índices, completando o número total de células que tem no cristal e dessa diferença de fase. Então, o que eu estou separando aqui? Esse termo aqui, ó, é o campo espalhado pela estrutura, pela célula unitária. Então, isso aqui é chamado de fator de estrutura, que nada mais é a amplitude do campo em número de elétrons espalhado pela célula unitária. Só que esse arranjo de átomos que tem aqui dentro da célula é qualquer um. Ele não precisa ser periódico. Qualquer coisa que eu ponho lá dentro e repetir ele periodicamente no espaço, vai me dar um padrão de difração. Só que a intensidade de cada um deles, né, de cada um da condição de difração dada por essa rede aqui, o quanto ele vale depende da amplitude desse aqui. Lembra no caso da rede de fendas? Que a hora que eu fazia uma rede de difração com linhas, eu precisava ter uma linha fininha para o campo que ela espalha ficar bem aberto, de modo que o primeiro máximo, o segundo máximo, tivesse intensidade. Porque se eu ponho elas muito juntas, o D fica pequeno, o primeiro máximo e o segundo máximo vão ocorrer bem longe um do outro, e se o campo não espalhar, se a ranhura não espalhar a intensidade até lá, eu não vejo. Vocês verem o slide da aula passada, tem exemplo disso. Tem o espalhamento da fenda e os máximos ocorrendo embaixo, que eles são modulados por isso. E aqui é exatamente a mesma situação, só que é tridimensional. Não é projetado numa tela, por enquanto. Está em todas as direções, vale isso. Então eu tenho o campo espalhado pela célula unitária, e ele que define qual que vai ser a intensidade disponível para cada vez que essa somatória for diferente de zero. E essa somatória aqui, que descreve a rede cristalina, ela vai dar origem a uma rede recíproca. E essa rede recíproca, nela está embutido as condições de difração. Então, no caso que a gente viu, aqui seria os máximos da periodicidade da fenda. E aqui seria o campo da fenda. Bom, ó, eu acho que vocês devem estar meio confuso com tudo que eu falei. Se eu estiver indo muito rápido ou falando uma coisa que vocês não estão entendendo, por favor, pergunta as coisas que a gente vai devagarinho aqui, tá? Não tem pressa, não. Então tá, então, resumindo, a gente tem duas coisas. Um arranjo espacial de coisinhas, que elas espalham, cada uma delas espalham do jeito, mas como ela é periódica, ela dá condição de interferência. E agora a gente vai procurar quais essas condições de interferência. Tá? As condições de interferência é o que define a rede recíproca, e a definição dela é simples, na verdade. Ó, se eu for somar em MNP sobre todas as células unitárias, eu tenho essa somatória. Se esse número aqui, como esse número vai para infinito, o número de células é muito grande, né? Se esse produto escalar aqui for um número inteiro, né? Aqui é expoente de 2πi. Então, é cosseno de 2π, é 1. Então, essa somatória vai me dar um número de células. Se o Qzinho, produto escalar com R em MNP, for um número inteiro. Agora ele vai ser zero, caso contrário.
mas o quão zero ele é. Bom, isso aí depende do número de células que eu tenho lá. Lembra que a gente pegou uma grade de fração e foi aumentando uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Quanto mais linhas eu colocava, mais fino ficava o máximo, a intensidade distribuída em torno do máximo. Exatamente a mesma coisa. Quanto mais células eu tiver, mais fina é essa condição. Ou seja, mais próximo do número inteiro eu tenho que estar para ela ser diferente de zero. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos encontrar quem que são esses Q de HKL. Aí na próxima aula a gente vai discutir essa largura do máximo, que na verdade é o pico de difração. Né? Que ele vai estar relacionado com o quê? Com o tamanho do cristal e com o número de células que tem nele. Então primeiro vamos ver quem são esses vetores, que agora estou falando o seguinte. O Q de HKL são o conjunto desses vetorzinhos Q que satisfaz a condição que o Q HKL escalar com RMP é um número inteiro. Quem que são esses vetores? Como é que eu acho eles? Um jeito que eu vou tentar mostrar para vocês, né? Eu não quero simplesmente jogar uma coisinha que geralmente se acha em todo lugar, né? Ah, então isso e por causa disso é assim, é assado. Não, vamos tentar ver até onde dá para seguir com o raciocínio o que está acontecendo. Olha, suponha que eu vou pegar assim, ó, o conjunto das células unitárias que tem o primeiro índice, o M, igual a zero. Então eu vou ter todas as células unitárias num plano contido no plano BC, variando com o número inteiro. Então seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Aqui nessa direção eu tenho o B, né? Aqui é 1B, 2B, 3B. Aqui foi 1 no C, né? Então vai 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 3, 1. Então você vai, isso aqui define um plano. A hora que eu limitei um desses índices a zero, eu defini um plano. Então se eu pego o produto vetorial do B com o C, eu tenho uma direção perpendicular a ele. Então se eu pego um vetor que eu vou chamar de A estrela, paralelo com o produto vetorial desses dois, o que acontece? A hora que eu fizer ele escalar com isso daqui, vai dar zero. Por quê? Porque o produto vetorial de B com C, se eu multiplicar escalarmente pelo B, dá zero, e se eu multiplicar escalarmente pelo C, dá zero. Então eu tenho o quê? Eu tenho que todo esse plano aqui, né? Aqui, multiplicado escalarmente pelo A estrela aqui, ó, qualquer posição daqui vai dar zero. Isso me interessa? Interessa. Porque se isso aqui dá zero, isso está em fase. Vai dar 1. Então aqui eu já determinei um conjunto, um vetor, que pelo menos para esse plano ele satisfaz. Aqui. E se agora eu pegar esse vetor e mudar o número m? Aqui. Bom, se para todo o resto vai dar zero, e só vai sobrar o m na direção de A, multiplicado escalarmente pelo A estrela. Para que isso dê um número inteiro, eu tenho simplesmente que esse produto escalar aqui seja 1, ou 2, ou 3, isso não importa, tem que ser um número inteiro aqui. E aí fica o M, aí vem aqui, ó, 2πm, pumba, vai dar em fase. Então, o que eu preciso para ter esse A estrela escalar, o vetor da rede real, né, da célula unitária A, igual a 1? Bom, se o A estrela é paralelo a B vetor C, eu posso simplesmente fazer isso. Ó. O A estrela é B vetor C, dividido por A escalar o B vetor C. Por quê? Porque a hora que eu multiplicar isso por A escalar, vai cancelar o de baixo, vai dar 1.
Só que o A escalar, desculpa, o A, produto escalar com o B vetor C, é o volume da célula unitária. Será que eu consigo fazer isso, criar mais 3 vetores com essa propriedade aqui? Por que não? Eu posso fazer exatamente o mesmo raciocínio e criar um vetor B estrela, só que aí aqui vai ser C vetor A. E fazer um C estrela, que vai ser o A vetor B. Quer ver? É isso que eu estou falando. O volume da célula eu posso dar por isso, mas pela identidade do produto vetorial com escalar, pode ser isso também, pode ser isso. Todos eles dão o mesmo resultado, que é o volume da célula unitária. Então, se eu definir mais 2 vetores, B estrela assim e C estrela assim, dividido por V, aí eu tenho aqui o B estrela escalar o RMNP, qualquer posição da célula, vai ser isso daqui. Só que multiplicado esse produto vetorial, multiplicado escalarmente, produto escalar com o A, vai dar 0. Com o C vai dar 0, só vai sobrar o B. Mas a hora que eu fizer C vetor A escalar B, é o volume. Então vai só sobrar o N. Aí eu faço a mesma coisa para o C. Vai só sobrar o P. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar um conjunto de vetores quezinhos com índice HKL igual a H, A estrela, mais K, B estrela, mais L, C estrela, eu defini um conjunto de vetores que eu multiplicado, que eu pego qualquer um desses vetorizinhos, multiplicado escalarmente por RMP, vai ser um número inteiro, ou seja, vão estar em fase naquela exponencial lá. Desde que os HKLs também sejam um número inteiro. Então, esses A estrela, B estrela, C estrela, é uma célula unitária recíproca. É assim que ela é chamada. E a soma, ela é uma base dos vetores recíprocos. Só que você tem vetor recíproco, é qualquer vetor no espaço Q. Agora, vetor da rede recíproca é quando esses HSKL são números inteiros. Então, agora eu tenho a intensidade espalhada pelo cristal, ela só vai ser diferente de zero bem próximo dos Qs HKLs. Tá? São as condições de máximo. A hora que eu tenho o QHKL, aquela somatória nesses RMNP, para todos os termos que dá lá, vai dar 1. Então eu vou ter um número de células. Vezes o campo espalhado pela célula unitária, que é o fator de estrutura aqui, ó, o F de HKL. Então, o que falta a gente definir agora? Bom, exatamente quais são esses Qs HKLs. Antes eu falei um pouquinho do fator de estrutura aqui. Ó. A posição dos átomos dentro da célula unitária é aquelas coordenadas fracionárias, né? O XA, YA, ZA. Aí o Q de HKL escalar cada um deles vai ficar o A estrela vezes o A, que é 1. A estrela vezes o B, que é 0. Então vai ficar simplesmente o índice H vezes a coordenada fracionária mais o índice K vezes a coordenada fracionária que estava na direção do B, e assim vai. Então, o fator de estrutura lá, que é o que dá a amplitude da célula unitária, que está sendo espalhada naquela condição de máximo definida por esse HKL, vai ser isso aqui, ó. Essa simples soma que está aqui. Tá? Então, tem que somar a fase para os diferentes átomos dentro da célula unitária. Isso me dá simplesmente a amplitude com que eu estou espalhando, que a célula unitária espalha. Aí, se eu pego na condição do máximo, qual que vai ser a intensidade? 1 sobre a... Como é que era o nome disso aqui mesmo? A impedância, vezes o módulo ao quadrado do campo,
Isso dá a intensidade de um elétron, número de células ao quadrado, modo ao quadrado do fator de estrutura. Só que esse valor é o que se chama intensidade de pico, ou a intensidade do máximo de difração. O quão largo é esse pico ou esse máximo em torno dessa condição vai depender do número de células unitárias. Tá? Isso aí vai ficar para outra aula. Agora o que a gente vai ver é como que geometricamente eu entendo o que é esses HKL. Porque vocês vão falar assim, professor, você me fez um monte de conta, você mostrou que vai aqui, essa propriedade e tal, mas eu não estou vendo isso. O que isso está acontecendo? O que isso representa para mim? Como que eu visualizo isso daí? Bom, espero ajudar com isso daqui. Então, aí que vem a origem do espaçamento D entre planos atômicos. Você viu aquela estruturazinha que eu pus no começo? Depende do modo que você olha a rede, ela aparece planos lá. E entender o que é entender esses planos. Uma explicação que eu acho bem simples e direta para vocês entenderem, que não é uma geometria maluca que a gente fica tentando imaginar o que ela quer dizer, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar dois átomos, um na posição A e um na posição B, qualquer dentro da estrutura. Tá? E aí eu vou representar ele em duas coordenadas. Um ΔX na direção X aqui, perpendicular ao Q de HKL. Esse Q de HKL é um daqueles Qs que me dá a condição de difração, que é aquela somatória lá, vai me dar um número de células. Então eu pego dois átomos que têm essas componentes. Eu decomponho o vetor diferença entre eles, né? Que é o RAB, que vai do átomo A para o B, como um ΔX, que é perpendicular a esse, e um ΔZ, que é paralelo a esse aqui. Qual que é a diferença de fase entre esses dois átomos? Vai ser 2π do Q de HKL escalar o RAB. Como isso aqui está em fase, esse aqui já é uma condição de difração, isso está em fase. Então isso é um número inteiro de M. Porque quando eu estou nessa condição de difração, de interferência construída de máximo, todos os átomos estão espalhando construtivamente. Então isso dá um 2πm. Então esse m aí é um número inteiro, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Não é o m do RMNP. Não. Então eu faço o produto escalar com A nesses dois componentes, né? O Q de HKL escalar a componente X, nessa referencialzinho que eu pus aqui, é perpendicular a ele, vai dar 0. E aqui vai sobrar aqui o Q de HKL escalar o Z, vai ser um ΔZ, e isso é um número inteiro. Isso implica que esse ΔZ, para isso ser verdade, ele tem que ser o quê? Se o Q de HKL vezes o ΔZ é um número inteiro. Isso implica que o meu ΔZ ele tem que ser um número inteiro de 1 sobre Q de HKL. Então, o inverso do Q de HKL é o período espacial da rede. E é isso que está a definição de planos atômicos. Todos esses átomos, eles que estão em fase, eles estão distribuídos em planos para esse Q de HKL, cuja distância entre esses planos é um D de HKL, que é chamada de espaçamento D entre planos atômicos ou distância entre planos atômicos. Isso vale para qualquer átomo que está em planos paralelos? Vale. Porque o quanto eles diferem de distância no plano não importa, porque não contribui para a fase. Ou seja, todos os átomos desses planos estão em fase. E de um plano para o outro, a fase muda de 2π, m. Se é um adjacente, se tiver pulando 2, vai ser 2 vezes 2π, 3 vezes 3π. Então, quem é esses Ds de HKL? Para uma rede cúbica, a gente vai ver como calcula. Eu acho que é facinho, dá para ver.
para uma rede que aquele alfa, beta, gama lá não é 90 graus, aí a conta fica mais complicada. Mas, de modo geral, é o módulo do vetor Q de HKL, que é esse aqui, o inverso dele, 1 sobre isso aqui. E aí, consegui fazer vocês dormir, cansar de ver? Desistiram já ou estão por aí? Oxe, vocês são persistentes, hein? Tô tentando dar um nocaute no vocês com essas contas malucas aqui. Vamos lá, então, ó. É exatamente isso que você falou, cara. Alguém fez um comentário aqui sobre nêutrons e prótons, é exatamente isso. A onda eletromagnética, o próton tem carga, mas a massa é 1000 vezes maior que o elétron. Então, o quanto que ele chacoalha, né, em relação ao elétron não é nada praticamente. Então, a amplitude do espalhamento dele é indetectável perto do espalhamento dos elétrons. Então, o raio-x é característico por você estudar a estrutura eletrônica. Se você quer estudar um núcleo, você usa uma partícula que não tem campo, né? Que aí você usa um nêutron. Você faz um feixe de nêutrons, você vai aí atrás da USP, aí no reator de nêutrons que tem aí, você faz um feixe de nêutrons, ele difrata, porque toda partícula tem um comprimento de onda, só que ele difrata pelo núcleo. O que vai espalhar ele são os núcleos, e não os elétrons. Obrigado pela pergunta, muito boa, cara. Bom, então agora, ó, fazer a dedução da lei de Bragg, ela sai disso daí, né? Ó, eu estou jogando o K' aqui, desculpa, o K, o vetor K, que tem um conjunto de planos, né, de DHKL. Eu estou jogando o vetor de onda espalhado. A diferença deles é 2π Qzinho de HKL. Aí, esses dois têm o mesmo módulo, portanto, o ângulo θ com que esse feixe incide no plano HKL, aqui, ele divide, a bissetriz desse ângulo aqui, né? Então, o K, o módulo do K, vezes o seno do θ, é metade disso daqui. Aí, vezes o outro aqui também, então, duas vezes o K seno θ, é que é o 2π do módulo de Q de HKL. Só que a gente viu pelaquela dedução ali, que o módulo do Q de HKL, para que todos estejam em fase, ele tem que ser 1 sobre essa separação dos planos aqui, ó, do D de HKL. Então aí eu troco o K por 2π sobre lambda, o K por 1 sobre D, e aí a gente corta o 2π aqui, vai sobrar com o quê? Com a lei de Bragg. 2D de HKL seno θ igual a lambda. Então, se você forem procurar em livros, o que vocês vão ver, às vezes é isso aqui, ó. O pessoal põe dois planos aqui, joga uma onda espalhada e a outra. Qual que é a diferença do caminho aqui? Esse aqui não tem diferença. O caminho desse aqui de baixo, a onda, aqui estava em fase, ó, frente de onda. Aqui eles estão em fase. Aí esse é espalhado. Até esse está numa frente de onda paralela àquela, ele tem que percorrer essa distância a mais. Quanto que é essa distância? Se essa diferença aqui entre os planos é d, esse é o θ, e você vê que o θ aparece aqui. Então, d seno θ é essa diferencinha aqui, ó. Como tem um de cada lado, vai ser 2d seno θ. É isso aqui, ó. É igual ao comprimento de onda. Lembra, uma rede de fração era d seno θ. Aqui, como é uma embaixo da outra, né, é 2d seno θ. Porque faz duas vezes a diferença. Faz na incidência e no espalhamento. Capite? Fácil, não é?
E toda aquela confusão que eu fiz era para chegar nessa lei aqui. Mas o que mais eu fiz, além de simplesmente mostrar a lei de Bragg? Eu mostrei o fator de estrutura para vocês. Que esse é um conceito que muita gente não entende. Né? Por quê? Depende como você aprendeu ele. Às vezes o pessoal cai de paraquedas, né? Nesse assunto aí. Então, o que é o fator de estrutura? O fator de estrutura é o campo dado em número de elétrons que a célula unitária espalha. Isso depende do quê? Da interferência da onda dentro da célula unitária. Então, vamos fazer uma continha disso para vocês verem como é, quanto que é essa amplitude e como que ela vai afetar a minha intensidade. Ó, aqui eu tenho os átomos numa célula unitária de uma estrutura que ela é típica de semicondutores, tá? Chamados semicondutores 3,5, que está na tabela 3K5. Quase a maioria deles formam essa estrutura desse jeito. Então, o que você tem de interessante aqui? Olha, eu tenho esse átomo verde que eu pus na origem. Aí o outro elemento entra aqui, ó, a 1/4 da diagonal e forma essas conexões com os 3 átomos que estão na face do cubinho. Eles formam um tetraedro aqui. E aí depois ele desloca de novo na direção da diagonal. Então, se você prestar atenção, ó, imagina, tira os azuis daqui. Tenta ver só os verdes. Aí você desloca todos os átomos verdes de 1/4 na direção da diagonal. Eles vão cair aqui, na posição dos azuis. Então, as coordenadas fracionárias desses átomos são as coordenadas do átomo verde, que ele está 1 na origem, 1 numa face, o outro na outra e o outro na outra. Então, o meio 0, meio. Significa que ele está numa face. Aqui, ó, essa meio 0, meio. Ele está nessa face aqui, ó. É nessa da frente aqui. Aí o outro está lá atrás e o outro está aqui embaixo. Para chegar nos azuis, eu simplesmente somei 1/4 em tudo. Aí, ó, esse 0, 0, 0, somando 1/4 vai estar aqui, ó. Esse aqui dessa face, eu somo 1/4, vai cair nesse aqui, ó. Então vai ser 1/4, 3/4, 3/4. Tá vendo? Então essas estruturas, elas têm um nome, acho que é Zinc Blender, esse tipo de estrutura. Esse nome, eu acho que foi a primeira estrutura identificada com essa estrutura, foi essa Zinc Blender, então pegou o nome do tipo da estrutura. Tá? E, bom, aí tem isso. Como é que a gente calcula o fator de estrutura desse cara aqui? Ó? Então aqui está as coordenadas do átomo, né? Dos átomos A e dos átomos B. A posição dos Bs nada mais é do que as posições fracionárias do A, esqueci de pôr o A aqui, desculpem, somado de 1/4. Então agora eu vou fazer aquela somatória do fator de estrutura. Aí fica, como esses 4 átomos é o mesmo átomo, a amplitude com que o átomo espalha, que é o F de A, que é o fator de espalhamento atômico, fica em evidência, para somar a posição de 1 até 4. E aí vai ficar essa somatória aqui, ó. Então vai de 1 a 4 dessas 4 posições que está aqui, ó. Então vai ser 0, 0, 0, 1 meio, 1 meio, 0 e assim vai. Nessas 4. No B, se eu pôr em evidência que eu estou somando 1/4 mais 1/4 e 1/4 em todas elas, isso fica em evidência. E aqui vai ser simplesmente a mesma somatória que eu tinha em cima. Então eu consegui achar duas somatórias que vão ser idênticas, somando simplesmente as posições de 1 a 4. Aí eu posso pôr ela em evidência. Então vai ficar o FA, que é o fator de espalhamento do átomo A, mais o fator de espalhamento do átomo B, esse termo aqui, ó, vezes essa somatória, que aqui, na verdade, esse símbolo aqui não é uma somatória, é um gama maiúsculo, tá? É gama? É, acho que é gama. É simplesmente um símbolo grego aqui que representa essa somatória. Então ele está em evidência aqui.
Quem que é a somatória, então, se eu for substituindo esses valores aqui? Ah, obrigado, é verdade, é o sigma. Sigma maiúsculo. Então, é 1 mais o expoente. Aqui é o xa igual a meio, ya igual a meio e za igual a zero. Então, sobrou h mais k. O 2 do meio cancelou o 2 que estava na frente, né? Que aqui era 2π, aqui ficou π. Aqui vai dar a mesma coisa, só que vai somar o h mais o l. E aqui a mesma coisa, só que vai somar o k mais o l. Então, o que tem de interessante isso daí? Ops. Ixi, passei. Aqui. Bom, se todos eles foram números pares ou ímpares, isso dá 4. Ó, pensa só. Vamos pegar uma bem facinho. Ó. 1, 1, 1. Então, 1 mais 1. O HKL igual a 1, 1. Se eu pegar 1 mais 1 é 2. Então, vai dar 1 isso aqui. Vai dar cosseno de 2π, né? Aqui 1 mais 1 vai dar 2. Se forem todos ímpares, é isso. Agora vamos misturar um par e um ímpar. Vamos pôr 1, 0, 1. Então, 1 e 0 vai dar π, vai ficar o expoente cosseno de π, que é menos 1. Tem que lembrar de abrir isso aqui como cosseno desse ângulo mais i seno disso aqui. Então, se é um número inteiro de π, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. Então, se eu pôr o 1, 0 aqui, ó, vai ficar π e vai dar menos 1. Aí aqui, se eu pôr 1 e 1 no outro, vai dar 2. Então, vai dar 1 aqui. Aí, se eu pôr o 1 e 0, vai dar menos 1. Então, vai ficar 2 sendo valendo 1 e 2 valendo menos 1, que vai dar 0. E se for par, dá tudo par aqui, né? Aí vai dar 4 também. Então, a gente só tem duas opções. Não importa quais o nozinho da rede recíproca que eu pego, qual máximo eu pego, que são representados agora não em uma dimensão, né? A gente pôs na cela, na grade unidimensional. Era um índice que dava os máximos. Na rede bidimensional, que era aquela telinha do celular lá, era 2 índices que davam o máximo. E agora, como é tridimensional, você tem 3 índices. Né? Então, qualquer que seja esses índices, desde que eles sejam todos pares ou todos ímpares, essa somatória aqui dá 4. Esse sigma aqui dá 4. E, se for índice misto, dá 0. Então, essa é uma particularidade desse tipo de estrutura. Eu nunca vou ter um máximo onde o HKL mistura, por exemplo, 1, 3, 2. Eu não vou ter. Eu posso ter 2, 6, 4. Né? Mas aquele ali eu não tenho. Entendeu? Só que agora a gente analisou a propriedade dessa somatória. Não analisou isso aqui ainda. Ó. Esse expoente que não ficou em evidência aqui. Então, vou analisar ele aqui. O que vai acontecer com esse termo se o H mais K mais L, a soma deles, for um número par, mas que, dividido por 2, continua dando par. Né? Então, se eu vou dividir por 2, tem o 2 aqui, eu vou dividir, continua dando par, vai ser um número par de π. Isso significa que isso aqui vai ser cosseno de 2π, 4π, 6π, que é 1. Então, para essas reflexões, para esses máximos, que o HKL é um número par, que dividido por 2 continua sendo par, eu tenho a soma das amplitudes espalhadas pelo campo, pelos átomos. Se eu tenho um número par, mas que corresponde ao número 2 vezes um ímpar, por exemplo, 6. Se eu dividir por 2 dá 3, que é ímpar. Aí a diferença, aí, em vez de aparecer o mais aqui, isso aqui vai ser um número ímpar de π, que é menos 1. Aí vai aparecer a diferença das amplitudes espalhadas. Então, logicamente, esse aqui de cima vai ter uma amplitude muito mais forte que o outro. Porque aqui vai ser a diferença, aqui vai ser a soma. E se agora é um número ímpar, a soma deles é um número ímpar,
isso vai ficar um número ímpar de π sobre 2. Então ele vai ser 90 ou 270, um múltiplo disso. Aí o expoente disso, o cosseno, vai ser zero e vai ficar mais ou menos i. Aqui. Então você está vendo as três possibilidades que eu tenho devido a esse argumento. Devido ao quê? Ao fato de ser duas estruturas atômicas com 4 átomos cada um, mas deslocada de 1/4 da diagonal. Aqui. Então, ó, aí para vocês verem um número, em números, isso que eu estou falando, né? Eu vou pegar o A como sendo o galho e o B como sendo o arsênio. Eles estão, um está na coluna 3 e outro na coluna 5, significa que eles têm 2 elétrons de diferença. Então, quando o meu ângulo de espalhamento é próximo de zero, ou seja, para ângulo bem pequenininho, o FA é a amplitude do espalhamento, lembra que eu falei que é em número de elétrons. Então ele vai valer 31, que é o número de elétrons que tem no galho. Só que geralmente não é assim, porque a hora que ele está no elemento formando a substância, né, ele está ionizado. Então ele deu um elétron para um, tal elétron numa ligação covalente, não sei o quê. Não é exatamente isso, mas se ele tivesse nêutron, seria aproximadamente isso. E o arsênio tem 2 elétrons a mais, então vai estar em torno de 33. Então, se eu for calcular aqui ó, o índice da reflexão 0,02, por exemplo, né? Ela é o quê? Ó, 2 é par, mas dividido por 2 é ímpar. Então, vai valer essa fórmula aqui. Ó. Então, eu vou ter o IE, a intensidade espalhada por um elétron, número ao quadrado de célula unitária, aí 4, aí o 33 menos 31 vai dar 2, né? Mais ou menos, porque eu vou levar ao quadrado, não faz a diferença, vai dar 8 ao quadrado, que vai ser 64. Agora, se eu for para a reflexão 004, né? Aí vai ser a soma disso daqui. Então eu vou ter 31 mais 33, que vão ser 64, vezes 4, 256 ao quadrado. Então vai ter 65.536. Aí olha a diferença, olha. Mesmo esses números não sendo precisos, porque o ângulo do espalhamento não é zero, né? Eu estou olhando em outro ângulo aqui. Eu estou aumentando em torno de 1000 vezes a intensidade. Ó, 64 vezes 1000 daria 64.000, que aí chega perto desse. Agora, se eu pego, por exemplo, a reflexão 1, aqui, aí é tudo ímpar, então vai valer essa regra de baixo. Aí eu vou calcular um módulo ao quadrado disso. Então é esse vezes o complexo conjugado deles. Se for mais ou menos, vai ficar menos mais. Então vai ficar o FA ao quadrado mais o FB ao quadrado. Vai ficar 36 ao quadrado mais 31 ao quadrado. Vezes 16 do 4 que está aqui na frente. Aí ó, ficou 26.000. E pouco. Então, ó, as ímpares têm uma intensidade intermediária, as pares, cujo a soma dos indivíduos por 2 continua sendo par, são as mais fortes. E as pares, que dividido por 2 dá um número ímpar, são as mais fraquinhas. Então, por isso aqui eu tenho uma informação da minha estrutura. Como que as intensidades do máximo estão distribuídas em função do que tem dentro da minha célula unitária. Eu não estou mudando a posição do máximo, eu só estou mudando a intensidade desse máximo. Ó, por exemplo, agora se a gente for ver a estrutura, isso é a estrutura do arseneto de galho. O silício, que é um elemento que está na coluna 4, ele forma essa estrutura também. Né? Só que o A é igual a B. O átomo A é igual a B. Então, essas reflexões, que é o FA menos o B, não existem aqui. Então, essa intensidade da 002 no silício é zero. Então, essa é só para vocês terem uma ideia de como que existem duas coisas sendo levadas em conta. Uma é a rede, que dá a posição dos máximos, que são aqueles 6 parâmetros que eu pus no começo.
o módulo do ABC e o ângulo entre os vetores ABC. Então, é 6 parâmetros. Isso define a posição dos máximos. Agora, a intensidade que esses máximos têm depende de como os átomos estão distribuídos dentro da célula unitária. Que a hora eu calculo o campo disso é o fator de estrutura. Ok? Ó, um dos métodos mais usados para analisar cristais pequenos. Depois na próxima aula eu explico por que ele funciona bem para pequenos. Eu pego qualquer amostra, por exemplo, suponho que eu fui no laboratório e fiz um procedimento lá para crescer, coisa que aprende no colégio, crescer um cristal de açúcar. Você põe uma solução super saturada de açúcar, né, e deixa lá um tempão, alguns dias lá, até que depois você vai ver, formou uns cristalzões bem grandes de açúcar. Aí como que você vai fazer para você, todos aqueles planos atômicos que tem lá dentro, como que você vai fazer para orientar cada um deles para você ver a difração de raio-x? Tem um curso que vocês vão fazer usando os equipamentos de raio-x do laboratório didático aí, que é um cristal de cloreto de sódio que vocês usam fazer. Mas ele é um cristalzão só e vocês fazem a difração numa face só dele. Mas suponha que vocês quiserem fazer em todas as faces. O que você faz? Apesar do trabalhão que você teve para produzir um cristalzão, você tritura ele. Você faz um pozinho dele. E quanto mais fino, melhor. Por quê? Porque aí nesse pozinho você vai ter cristalzinhos com todas as orientações. E aí você não precisa ficar se preocupando em orientar os cristalzinhos para satisfazer a condição de Bragg. Aqui. A hora que você joga o raio-x nele, você tem algum cristalzinho satisfazendo a condição de Bragg para um dado plano. Então, basicamente, sim, você faz a chamada mola. Não oficialmente fala difração do pó, é conhecida como. Em inglês também é powder diffraction. Só que aqui em português falar difração do pó, né, fica meio estranho. Então o pessoal em português costuma chamar mais de amostra policristalina, né, que é um monte de cristalzinhos lá dentro. Aí você joga o raio-x nisso daqui, você vê saindo em cones. Você tem, por exemplo, um dado, ó, aqui nessa perspectiva que está aqui, você está vendo um conjunto de planos. Que está aqui. E essa célula unitária aqui é bem simples, só tem os do vértice. Então é uma rede com um átomo, é uma célula unitária de um átomo, que só está no vértice. Tá? Então isso aqui vai estar desorientado em todas as regiões. Por exemplo, esse plano aqui. Você vai ter cristalzinho difratando, satisfazendo a condição dele em todas as direções. Como, pela lei de Bragg, ele tem que manter um ângulo fixo, né? Isso gera um cone. Esse cone está um ângulo 2θ com o feixe direto. O que é esse 2θ aqui? Ué, lá eu não defini o feixe incidente fazendo um ângulo θ com o plano? O feixe espalhado é espalhado em θ. Então, entre o feixe incidente, que é esse aqui, e o espalhado sobre a superfície desse cone, todos eles satisfazem o ângulo 2θ. E agora vem, como eu meço isso? Com equipamento de mais baixo custo, você mede com um detetor. Então você vai variando o ângulo 2θ, um detetor de posição aqui, né? Você vai varrendo aqui e vai interceptando todos os cones que tem aqui. Vai ter um cone para cada conjunto de plano da estrutura. Agora, se você tem grana e compra um detetor de área, você põe na frente aqui e você vê todos os cones de todos os planos. Ó, aqui é um exemplo. Aqui. Então aqui tem uma amostrinha de alumina. Né? Você joga um feixe. Eu não marquei aqui, ó. O que é a vantagem do detetor? Você coleta tudo isso, todas as linhas, ao mesmo tempo. Você não precisa ficar gastando tempo varrendo o detetor aqui para cruzar todas elas.
e você tem toda a intensidade que foi difratada. E você não está pegando só um cortezinho. Então isso significa que eu estou maximizando a minha estatística de contagem de fótons. Isso daí. Lembra aquele experimento que eu fiz? Aquela simulação de experimento. Do número de fótons espalhado por um orifício, que eu precisava aumentar o tempo de contagem para ter um número suficiente de fótons para conseguir resolver eles, não só ficava tudo um ruído de fundo lá. Aqui é exatamente isso. Então sempre tem um minuto. Quando você põe um detetor de área, você coleta tudo isso. E aí você pode integrar a intensidade isso aqui e montar seu difratograma com uma estatística muito melhor. Capite? Então aqui, ó, só um minuto coletou tudo isso. Tá aqui. Eu não falei, mas vocês veem lá pela equaçãozinha. Eu devia ter posto aqui para a gente mostrar, mas como eu não pus, tente lembrar daquela que eu mostrei, que é o seguinte: 2D seno θ é igual ao comprimento de onda. Se eu diminuo o comprimento de onda, o ângulo diminui. Então, quanto menor é o comprimento de onda, mais linhas, mais cones desse eu vou conseguir jogar dentro da área do detetor. Então, a gente vai no laboratório, a gente vai fazer medida lá. A fonte de radiação, você tem que trocar o seu alvo, né, que você joga o elétron para afiar lá, e ele vai emitir as linhas características lá do átomo. Você tem energias que vai de 8, que agora tem que falar da energia do fóton, que é como caracteriza ele. Mas eu já mostrei como é que converte de energia para comprimento de onda. Então você tem de 8.000 eletronvolts, que é para cobre, 19.000, que é o que vocês vão usar lá no laboratório didático, que é para tungstênio. Esse em particular aqui foi feito com radiação síncrona de 35.000 eletronvolts, que é 35 keV. Aí tem que calcular o comprimento de onda. Alumínio é um material conhecido, se vocês procurarem, vocês acham facinho os parâmetros de rede, aí vocês podem descobrir quais são essas reflexões. Mas, ó, eu só mostrei ali, o importante daquele eu só queria mostrar é o cone, que esses cones existem, tá? Mas se você passa um detetor por ele, você detecta picos de difração. Então aqui eu fiz um cálculo para um silício, para um pó de silício e um pó de arseneto de galho. Lembra que eu falei que eles são quase a mesma estrutura, que tem a mesma geometria, né? O parâmetro de rede é um pouquinho diferente. E a outra diferença é que os átomos que estão nos sítios ali atômicos, no silício é o mesmo e no arseneto de galho tem uma diferença. A diferença da amplitude com que o galho e o arsênio espalha faz algumas reflexões fraquinhas aparecerem. Olha elas aqui, ó. Tá vendo? Que no silício não tem. Tá vendo? Então isso aqui é outro exemplo. Agora, como os dois é cubinho e tem a mesma regra, praticamente a mesma regra de extinção, né? Você vê que o número de picos, tirando os fraquinhos, é o mesmo, só tem um deslocamento aqui porque muda o parâmetro de rede. Aqui. O do arseneto de galho está lá no primeiro slide. O do silício eu vou mostrar no próximo aí. Tá? Então vamos pegar um padrãozinho do silício. Aqui está em escala logarítmica, tá? Que é para ver esses pequenininhos aqui. Ó. Se você não pôr em escala logarítmica, você não vê eles. Aqui. Então vocês querem ver aqui, ó, aqui tem um experimental do silício sem escala logarítmica. Então, ó, voltando aqui, ó, você está vendo que tem 6 picos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esses mesmos 6 picos sem escala logarítmica. Tá aqui, ó, como esses daqui são bem mais fraquinhos. Né? Que estava aqui. E aqui, ó, para essa radiação, que tem 1,54, aqui eu pus tudo em nanômetro, né? Mas é praticamente o mesmo comprimento de onda do outro. A posição dos picos. Né? E aqui é em 2θ. O 2θ é o dobro do ângulo de Bragg.
Então, na hora que a gente vai usar a lei de Bragg, a gente tem que ver se a escala aqui é dada em θ ou em 2θ. Se for dado em 2θ, você pega esse valor e divide por 2, para pôr na lei de Bragg. Então, ó, esse pico aqui, 28,4 graus. Qual é o espaçamento atômico que produziu ele? Então, vou pegar o lambda. Vou pôr tudo em nanômetro, né? 0,15418, pumba. 2, que é 2D seno θ, a lei de Bragg, né? Então, tem o 2 aqui. O seno do ângulo, que é o 28 e pouco, mas é o 2θ. Então, eu tenho que dividir por 2. E aí eu tenho o D11, esse primeiro D que está aqui. Não falei nada, esquece. É só o primeiro D. Então, é 0,3142 nanômetros, ou 3,14 angstroms. Aí eu pego o outro pico. Faço a mesma conta. Cheguei num outro espaçamento D. Aí eu peguei um outro pico. Chego em outro espaçamento D. Como é um sistema cúbico, aquela regrinha que está lá, lembra que o D era o módulo do vetor Q? O inverso do módulo do vetor Q? E o vetor Q é o H, A estrela, B estrela, C estrela. Se ela é cúbica, o A estrela, B estrela, C estrela, todos têm o mesmo módulo. E eles valem 1 sobre A. Então ele sai daqui de dentro e vem para cima. E fica o HKL. Então, os Ds de HKL tá, tudo bem, põe presente aí. Então é isso. Bom, mas eu estou terminando também, tá? Aqui é só para ver que o sistema cúbico calcula assim. Então, se a gente sabe quanto que é o A, no caso do silício, o parâmetro de rede dele é 0,54309 em nanômetros, eu ponho aqui qual é o conjunto de números inteiros aqui que vai dar esse valor que a gente obteve. Então, esse é um jeito braçal de fazer a conta e tentar identificar quem que é quem. Então, para vocês terem uma ideia da geometria, ó, vamos fazer o seguinte. O que seria, que número que dá aqui que dá o menor possível? Né? O menor possível seria 002. Mas o 002 no silício não tem. Então, o outro seria o 1. Vai dar raiz de 3 aqui. Então, ó, A sobre raiz de 3, 0,3135. Olha quanto a gente obteve o primeiro pico. 31,42. Tá? Então, assumindo que tem um errinho aqui, é o que ficou próximo. E quem que é esse 1? É esse conjuntinho de planos que está aqui. Ó. Tá esse para esse. Por quê? 1, ele é perpendicular com a diagonal da célula. Então, é esse conjunto de dois planos juntos. Cada parzinho de planos aqui, ó, ao longo dessa... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse conjuntinho aqui, ó, esses dois planinhos, esse conjunto e esse aqui, ó. Se você for vendo, ó, eles se repetem periodicamente, ó. Tá vendo? A diagonal do cubinho está aqui, ó, e eles estão perpendicular a ela. Então esses são os planos 1, 1, 1. Lá no, acho que no segundo slide, eu pus uma perspectiva desses planos 1, 1 naquela estrutura de átomo A e B. Só que aqui no silício o A e B é o mesmo, né? Então era um plano de átomo encostadinho do outro e separado por uma distância maior. Aí quem que vai ser o próximo que vai dar um número pequeno aqui? Vamos pegar o 220 aqui. Que vai ficar 2 raiz de 2, vai dar o 0,19. Então é aquele plano que a gente achou lá, que produziu um pico. Então seria esses planos que estão de pé aqui, ó. Que está produzindo os picos de difração. Então, tem os outros aqui, vocês podem comparar também e ver aqueles resultados que a gente tem lá.
Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Um dos métodos que a gente usa para fazer raio-x, a difração para a rede. E aí tem duas coisas complementares, que em técnica de análise, por exemplo, que se usa para materiais. Porque você pode querer identificar o composto químico que tem no seu material, porque o composto químico ele se ordena e forma cristalzinhos lá dentro. E por difração de raio-x, você identifica que composto formou, o que ligou com o que. Né? E uma análise elementar, que aí você usa a fluorescência de raio-x, você joga a radiação, ela arranca os elétrons do átomo, a hora que ele volta, ele emite uma energia que tem a ver com os níveis atômicos lá. E isso tem uma assinatura para cada átomo. Isso, então, a fluorescência de raio-x é uma análise elementar. Ela te dá uma informação dos elementos que você tem no material. E a difração te dá a informação de que elemento está ligado com o quê. São duas análises complementares. Então, ó, na próxima aula eu vou falar de uma coisinha que não deixa de ser importante agora que a gente está entrando na era de nano. Ah, o que é o C? Não entendi. Ah, ok, sem problema. É ver o efeito que a dimensão do cristal tem no pico. Basicamente é assim, quanto maior é o cristalzinho, menor é a largura do pico. Exatamente o que a gente fez na fenda. Quanto mais linhas eu tenho, mais estreito é o máximo. É a mesma coisa, só que agora é em 3D. Vou fazer aula que vem um exemplo para vocês, comentar isso e mostrar um caso muito interessante que a gente viu isso na prática. Bom, bom, é isso, pessoal. Não percam a lista de sexta-feira, que vai ter bastante coisinhas que o Rafael preparou para vocês. Acho que já está disponível lá. E beleza. Ok? Boa noite para todo mundo. Respondam presente aí. E estão dispensados. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado.